Vamos então continuar com o nosso módulo de Godot Engine do curso de Desenvolvimento de Jogos, aonde nós estamos no momento analisando vetores e conceitos básicos de vetores, né, e de cinemática. Tá bom? Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Hoje é dia 3 de 12 de 2020 e agora são 11 horas e 13 minutos. Na aula passada, na parte 1 sobre vetores e cinemática, nós abordamos o que? Nós abordamos o conceito de um vetor e nós vimos que todo vetor, primeiro que o vetor ele é representado por uma seta, né? Por uma flechinha, ela tem um começo, tem um fim. O vetor ele tem um módulo, então vamos chamar esse vetor de A. Ó. Ele tem uma flechinha em cima que indica que A é um vetor. E todo, como nós vimos, todo vetor ele possui direção, certo? Sentido e módulo. Módulo é o tamanho do vetor, tá? Eu posso ter vários vetores na mesma direção, com o mesmo sentido, só que com módulos diferentes. E nós vimos que caso você queira descobrir o módulo de um vetor, por exemplo, qual seria o módulo do vetor A? Então eu faço a raiz quadrada, certo? De um ΔX ao quadrado seria o valor do vetor no eixo x mais a variação desse vetor no eixo y. Tá? Eu daria a variação, seria o valor do vetor no eixo x e no eixo y. Ok? Uma forma que a gente tem também é indicar um vetor, por exemplo, então a gente vai indicar assim, nós vamos ter aqui, ó, o eixo, tá, no Godot, tá? No Godot, como nós vimos, o eixo y ele aumenta para baixo, né? Então, nós vamos poder indicar aqui um vetor qualquer, certo? Vamos imaginar um vetor assim, ó. Tudo bem? Ele tem o quê? Vamos imaginar que aqui é o 6 e aqui é o 8. Tudo bem? Qual que seria o tamanho dele? Então, eu sei que D é a raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é a variação dele no eixo x, mais a variação dele no eixo y ao quadrado. Então, vai dar 36 mais 64, D é igual a 100, ou seja, o tamanho desse vetor seria 10 unidades, tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho um vetor e eu quero saber os valores dele no eixo x e no eixo y. Eu estou colocando o eixo y aumentando para baixo porque é assim que vai funcionar lá no Godot, tudo bem? Então, vamos imaginar que eu tenho um vetor assim, ó. Eu tenho um vetor assim. Eu quero saber qual o tamanho desse vetor no eixo x. Então, eu vou fazer a projeção dele no eixo x. E eu quero saber qual é o tamanho desse vetor no eixo y. Ok? Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou ter aqui, ó. Ele vai ter um certo comprimento no eixo x e ele vai ter um certo comprimento no eixo y, tá? Como que eu faço para determinar isso? É bem fácil. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos imaginar, por exemplo, um vetor assim, tá? Aonde eu vou ter a projeção dele no eixo x, a projeção dele no eixo y, x e y, ok? Então, eu teria isso no eixo x e eu teria isso no eixo y. Então, aqui eu vou ter, vai formar um triângulo, não vai? Então, aqui, ó, eu vou ter um certo ângulo θ, ok? Então, eu posso dizer que, no caso, que, por exemplo, eu vou falar que aqui, ó, essa daqui é a minha variação dele no eixo x e essa daqui é a variação no eixo y. A variação no eixo x eu vou chamar de simplesmente x
E a variação no eixo y eu vou chamar apenas de y. Tudo bem? E aqui eu vou chamar de d o tamanho desse vetor. Então, como que eu acho, por exemplo, qual é o valor de x? Então, esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse, tudo bem? Então, como que vai ficar isso aqui? Eu posso achar o seno, né? Então, eu sei que o seno de θ, ele vai ser o meu y, que é o cateto oposto, sobre a minha hipotenusa. Então, vai ser y sobre d. E o meu cosseno de θ, ele vai ser o x, que é o cateto adjacente a θ, dividido por d. Ok? Então, eu posso tirar daqui o quê? Que x é igual a d vezes o meu cosseno de θ, e o meu y é igual a d vezes o meu seno de θ. Então, eu consegui achar tanto a minha projeção no eixo x, como eu consegui achar a minha projeção no eixo y, tá bom? Então, nós vamos agora fazer um exercício onde primeiro nós vamos achar o módulo de um vetor, tudo bem? Eu vou passar o valor x e y, eu vou achar o módulo desse vetor e depois, passando-se um módulo do vetor, eu quero achar qual é a projeção dele no eixo x e qual é a projeção desse vetor no eixo y. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no Godot. Estou entrando no Godot, ok? Vou abrir aqui meu último projeto. Tá? Vou abrir aqui meu último projeto. Vou clicar em Script. Vou apagar tudo isso daqui que eu já fiz. Vou deletar, né? Tá? Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que apagar. Tudo bem, então vamos lá. Então vamos lá. Então a primeira coisa nós vamos fazer o quê? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o módulo de um vetor. Tudo bem? Então o que eu vou passar para ele? Eu vou passar, por exemplo, onde ele começa e aonde ele termina. Então o meu vetor ele vai começar, o meu x1, var x1 ele vai começar no 3, ok? E ele vai terminar no eixo x no 7, ok? Ele vai começar no eixo y no 2 e vai terminar no 5, ok? Aí, eu vou precisar achar qual foi a variação no eixo x e vou precisar achar qual foi a variação no eixo y. Então, vai ter um delta x, que eu vou deixar... Isso aqui eu vou fazer dentro de uma função. E aqui eu vou querer saber qual é o módulo do vetor. Então, var módulo igual a 0, ok? Vou criar uma função definindo uma função que calcula o módulo de um vetor. Tudo bem? Então, eu vou definir uma função aqui, func. O nome dela vai ser calcula módulo vetor. Ela vai receber 4 parâmetros, A1, ela vai receber A1, B1, o A1 vai ser o X, o B1 vai ser o Y, ela vai receber A2, B2, ok? Que vai ser o meu X1, X2, Y1, Y2, ok? E aqui eu termino a assinatura da minha função, o cabeçalho da minha função, ok? Então, vamos lá. Tá? Indiquei aqui o fim da função, tá? Ok? O que essa minha função ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é calcular. Eu vou precisar de uma variável para achar o meu delta x. Eu vou precisar de uma variável para achar o delta y. Eu vou precisar achar
e eu vou precisar achar o valor do módulo, né? Eu vou dar aqui para a variável interna o mesmo valor da variável global, tá? Então aqui var módulo igual a zero. Nós já vimos que prevalece a variável que é definida internamente dentro de uma função em relação à variável global. Tá, e o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o valor do ΔX. Então, ΔX vai ser o meu A2 menos o meu A1. E o meu ΔY vai ser o meu B2 menos o meu B1, que seria o x2 menos x1, y2 menos y1. Ok? Aí, agora, eu vou montar a minha função, a minha expressão matemática que vai calcular o módulo. O módulo, eu vou precisar achar a raiz quadrada. Raiz quadrada, aqui é SQRT, ok? É o nome da função, square rate. E aí, ela vai achar o módulo. Módulo de quem? O módulo do ΔX ao quadrado mais... Vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Para fazer isso, eu vou ter uma outra função, que é a pol. Ela vai fazer a potência. Potência de quem? Do ΔX. Eu quero o ΔX elevado à terceira, à quarta, à quinta? Não, eu quero elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer essa função mais pol o quê? ΔY ao quadrado. Então, primeiro eu vou elevar o ΔX ao quadrado, vou elevar o ΔY ao quadrado, vou somar os dois e vou tirar a raiz quadrada. O resultado disso tudo, vou dar um return, né, para ele devolver o módulo, ok? Tudo bem? E aqui terminou a minha função. Vou vir aqui ó, agora na função read e vou colocar uma mensagem print, ok? Print. Vou fazer isso, tá? E aqui eu vou fazer aqui, ó, print. O módulo do vetor é dois pontos. E aqui o que eu vou escrever aqui? Vou escrever módulo, tá? Mas antes de fazer isso, eu preciso descobrir, né? Eu vou colocar aqui assim, ó. Antes de fazer isso, eu preciso achar qual é o valor do módulo, né? Então, módulo é igual. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar essa função. Então, eu vou pegar o cabeçalho dela, calcular módulo vetor, vou colocar aqui. E essa função ela vai receber quem? x1, y1, x2, y2, ok? Foi nessa ordem que eu coloquei? A1, B1, A2, B2, ok? Tudo bem. Aí ela vai fazer essa continha pra gente e o resultado vai ser colocado aqui. Então, como que vai ficar isso aqui? Ó? 7 menos 3 é 4, 5 menos 2 é 3. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, ela vai ter que exibir para mim na saída que o módulo desse vetor é 5, ok? Tudo bem? Tá? E aqui eu vou colocar fim do programa. Beleza? Vamos testar então? Então eu vou apertar o meu F5 para executar. E está aqui já, ó. O módulo vetor é 5, fim do programa. Vamos ver agora essa função sendo executada passo a passo. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui um breakpoint, eu posso apertar o F9 ou clicar com o mouse no cantinho. Vou apertar o meu F5 e eu quero acompanhar a execução desse script passo a passo. E eu quero entrar dentro da função que eu criei para ver a execução dela. Então, olha só. Observem aqui os valores das variáveis x1, y1, x1, y1, y2, x2 e módulo, tá? Eu já pré-defini essas variáveis. Vou apertar o F11, ok? E ele já foi direto para o calcula módulo. Por que ele já foi direto para cá? Porque ele saiu, ele vem... Quem é que é carregado? Olha só. É logo a função, logo de cara.
certo? A primeira coisa que ele faz é calcular o módulo do vetor. Então ele já veio para cá, ó. Ele já veio aqui para dentro da minha função. Quanto vale o A1? 3, 2, 7, 5. E aí aqui nós já vamos ter as variáveis, ó, as variáveis fora da função e as variáveis dentro da função, elas já receberam. Então eu vou apertar o F11, ele está executando cada uma das instruções, ó, eu criei essas variáveis delta, ó, tá vendo? x1, x2, x3, agora já tem delta x, delta y igual a 0. Criei uma variável módulo, que eu vou executar agora, ó. Módulo é igual a 0, ok? Vamos achar o delta x? Observem que o delta x ele é 0 e o delta y é 0. Vamos fazer, ó, delta x é 4, delta y é 3. E agora ele vai fazer isso, ó. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado e vai somar e tirar a raiz para a gente. Então, eu vou apertar o F11. Se a gente olhar aqui a variável módulo, ó, ela é 0 no momento. Eu vou apertar e ela passou a ser igual a 5. Ele retorna, aí volta lá para o read. Aí, beleza. Está aqui agora. Ó. Foi lá, executou todos os comandos da função e voltou para cá. Está executando, ó, executou o primeiro print. Ó. Vamos olhar aqui na saída. Ó. Executou essa linha aqui de cima. Agora ele vai exibir o valor do vetor. Olha lá, módulo é 5. E agora falta só mostrar o quê? Falta mostrar o fim do programa. Beleza, acabou aqui o nosso programinha. Ok? Então, nós vimos aqui o quê? Nós vimos como achar, por exemplo, o módulo de um vetor. Falta ainda a gente decompor um vetor, ok? Isso vai ficar para uma próxima aula, ok? Então vamos lá. Vou fechando aqui.